Oi, pessoal, continuando sobre o mito, mas a gente ao mesmo tempo falando sobre mito e a importância da filosofia na vida da gente. De antemão, eu vou solicitar a vocês que vocês assistam o filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Agora é só para assistir. O que eu vou pedir sobre ele, depois na próxima aula eu digo, tá bom? Agora é só para assistir o filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Como eu vou assistir? Com que objetivo? Com que olhar? Sobre a importância da filosofia. Ok? Nessa aula de hoje a gente vai corrigir o exercício que a Pro passou para vocês na aula anterior. Ok? Beijo. Os filósofos antigos acreditavam que a filosofia não era uma mera especulação abstrata e descolada da vida, mas ela servia como terapia para libertar as pessoas de uma vida medíocre e sem sentido, inclusive ajudando na preparação para uma boa morte. No mito da caverna, Platão procura expressar como a filosofia pode curar a nossa cegueira e ilusão através da reflexão e assim nos conduzir à sabedoria. Olá, meu nome é Paulo Rafael e se você deseja ser iluminado pela filosofia, nos acompanhe nesse episódio do Superleituras. Queremos falar sobre 5 lições da Alegoria da Caverna de Platão. E coloque nos comentários aquela lição que você mais gostou ao final do vídeo. A Alegoria da Caverna é, com certeza, a história mais famosa da filosofia. Também pelo fato de ter sido retratada pela cultura pop nos filmes Matrix e o Show de Truman. A Alegoria da Caverna é contada no livro A República. Nesse diálogo, Sócrates é o protagonista, e o assunto versa sobre o melhor governo, tendo como fio condutor da discussão o que é a justiça. No livro 7, Platão conta a seguinte história. Imagine algumas pessoas que estão amarradas no fundo escuro de uma caverna, voltadas para a parede dessa caverna. Elas nunca saíram de lá, nem viram a luz do sol. Tudo o que elas conseguem ver são imagens projetadas na parede da caverna através da luz de uma fogueira. Uma espécie de imagem cinematográfica que mostra as sombras dos animais, pessoas, plantas e objetos que são projetadas de fora da caverna. Os habitantes da caverna ficam fascinados com as imagens e acabam por crer que as sombras são a realidade. E aí, Sócrates diz o seguinte: essa é a nossa condição. Assumimos na nossa vida a ilusão por realidade. E ele continua. Um prisioneiro consegue se libertar e subir para fora da caverna. Quando ele sai da caverna, ele vê os objetos como realmente são pela luz do sol. No início, dói os olhos, mas depois ele consegue contemplar o sol. Essa alegoria revela que aquele que sai da caverna e contempla as coisas enquanto tais, iluminadas pela luz do sol, é o filósofo. O sol é a imagem do bem. A subida ao mundo superior é a ascensão da alma das coisas sensíveis para a realidade inteligível. Ou seja, antes o prisioneiro estava iludido. Agora que ele viu o sol, ele sabe distinguir entre o que é real e o que é falso. Platão, ao final, faz uma suposição. Se o prisioneiro voltasse para o fundo da caverna e ele dissesse aos outros: olha, o que vocês estão vendo não é a realidade, é apenas uma sombra. Os prisioneiros não acreditariam e até matariam o ex-prisioneiro. Uma clara referência a Sócrates, que foi condenado à morte, mas que só estava querendo mostrar a luz. Se você quer saber mais sobre Sócrates, veja o nosso vídeo A Última Aula de Sócrates. Vamos às lições da Alegoria da Caverna. Primeira lição: as coisas materiais são sombras. A caverna simboliza o mundo sensível e material. É uma realidade que as pessoas, já lá no tempo de Platão, ficavam vidradas e hipnotizadas. As coisas materiais e os bens corporais parecem profundamente reais, mas desaparecem rapidamente. Eles são estáveis e passageiros. As riquezas, honras e prazeres possuem, para Platão, uma importância secundária e não podem tomar lugar daquilo que é realmente essencial. Isto é, os valores imateriais e os bens da alma, tais como a sabedoria, o bem, a contemplação do ser. Segunda lição: ficar dentro da caverna é mais fácil.
Sair da zona de conforto é a libertação das algemas. Assumir a responsabilidade pela própria vida e não se vitimizar é um grande passo libertador. Porém, é mais fácil continuar na sombra e não fazer esforço para sair da própria inércia. E a filosofia pode te ajudar a sair da caverna. Terceira lição: a luz irá criar incômodo. E no caso de o forçarem a olhar a luz, não sentiria dor nos olhos? Pelo fato do prisioneiro ter ficado muito tempo no escuro, ele irá sofrer para enxergar a luz. Ou seja, é difícil querer sair da cegueira da ignorância, porque justamente acreditávamos estar na luz. Aceitar a própria ignorância, erros e auto-enganos é um grande passo para o conhecimento verdadeiro de si, ou seja, é uma etapa libertadora para sair da ilusão e ir na direção da contemplação da verdade. Quarta lição: habituar-se para poder contemplar o mundo superior. O mundo material todos nós conhecemos e com ele interagimos, mas nem todos estão conectados ao mundo espiritual. Para isso, é preciso contemplar a luz que revela o que todas as coisas são. Platão nos convida a realizar essa contemplação do divino e buscar a transcendência. Trata-se do aspecto místico e teológico do platonismo. Essa contemplação é um exercício que eleva as nossas almas acima das aparências. Isso significa fundamentar a nossa existência sobre o bem transcendente, ou seja, aquele que está para além de cada um de nós e que dá sentido para todo o restante. Quinta lição: devolver o bem que se recebeu. O ex-prisioneiro da caverna, que após ter sido iluminado pelo bem, agora é impulsionado a retornar à caverna para ajudar os outros a se libertarem. Essa lição é bem difícil, mas se cada um de nós ter o compromisso de a cada dia se tornar uma pessoa melhor, buscar ajudar os outros, a nossa sociedade pode ficar muito melhor. E é o que Platão acreditava, e é o que nós, aqui do Superleitura, também acreditamos. Mas cuidado, aquele que enxergou o verdadeiro bem deverá correr o risco, como Sócrates correu, mas saiba que isso lhe dá um sentido para a sua existência. Se você gostou desse vídeo, corre lá nos comentários e vamos conversar um pouco sobre filosofia. Há outros aspectos dessa incrível alegoria que podemos falar. Curta nosso vídeo, compartilhe e não se esqueça, baixe o nosso e-book bem aqui. Um grande abraço e até breve! Primeira questão é: imaginemos uma caverna separada do mundo externo por um alto muro, cuja entrada permite a passagem da luz exterior. Desde o nascimento, geração após geração, seres humanos ali vivem acorrentados sem poder mover a cabeça. Sem poder mover a cabeça para a entrada nem locomover-se. Forçados a olhar apenas a parede do fundo e sem nunca terem visto o mundo exterior nem a luz do sol. Aí ele pergunta: a passagem acima é conhecido Mito da Caverna, exposto na obra A República de Platão. As alternativas abaixo correspondem corretamente à passagem acima, exceto a letra C. A letra C diz: a vida na caverna é a vida na dimensão do inteligível. A vida na pura luz é a vida da dimensão do sensível. A gente entendeu nas aulas que eu passei para vocês sobre o mito, que o mito, a caverna não tem luz, a caverna é escuridão. Uma luz que vem da fogueira, não é? Que eles imaginam, né, coisas na paredes que tenham lá desenhados ou não, que existem lá outros seres. Então a caverna não é luz e não é do inteligível, né? Então, exceto a letra C. Na segunda questão, Sócrates, imaginemos que existem pessoas morando numa caverna. Pela entrada dessa caverna entra a luz vinda de uma fogueira situada sobre uma pequena elevação que existe na frente dela. Os seus habitantes estão lá dentro desde a infância, algemados por correntes nas pernas e no pescoço, de modo que não conseguem mover-se nem olhar para trás, e só podem ver o que ocorre à sua frente. Naquela situação, você achou que os habitantes da caverna, a respeito de si mesmo e dos outros, consigam ver outra coisa além das sombras que o fogo projeta na parede
ao fundo da caverna? Em relação ao célebre mito da caverna e as doutrinas que ele representa, era para marcar verdadeiro e falso. Então vamos lá. No mito da caverna, Platão pretende descrever os primórdios da existência humana, relatando como eram a vida e a organização social dos homens no princípio de seu processo evolutivo quando habitavam em cavernas. Falso, né, gente? Platão não está descrevendo a existência humana, ela não era assim. Os outros todos são verdadeiros. O mito da caverna faz referência ao contraste ser e parecer. O mito da caverna simboliza o processo de emancipação espiritual que o exercício da filosofia é capaz de promover. É uma característica essencial da filosofia de Platão a distinção entre mundo inteligível e mundo sensível. E no mito da caverna, o prisioneiro que se liberta contempla a realidade fora da caverna. Então, a primeira é falsa e outras todas são verdadeiras. Na outra pergunta, quem deve ser o governante segundo Platão? O sábio, né, gente? O sábio é que deve ser o líder. O texto é parte do livro da República. Aí tem várias afirmações. A caverna iluminada pelo sol, cuja luz se projeta dentro dela, corresponde ao mundo inteligível e do conhecimento do verdadeiro ser. Ponto 2, explicita como Platão concebe a estrutura, o conhecimento. Ponto 3, manifesta a forma como Platão pensa a política, na medida em que, ao voltar à caverna, aquele que contemplou o bem quer libertar da contemplação das sombras dos antigos companheiros. E ponto 4, apresenta uma concepção de conhecimento estruturada unicamente em fatores circunstanciais e relativistas. Assinale a alternativa. A resposta é a B. Somente as alternativas 2 e 3 são corretas. Então, a 2, Platão concebe a estrutura e estrutura o conhecimento. E a 3 manifesta a forma como Platão pensa a política, na medida em que, ao voltar à caverna, aquele que contemplou o bem quer libertar os outros das sombras. Então, pessoal, terminamos a nossa correção. Eu vou ver se eu vou conseguir baixar dentro dessa aula de vocês um pequeno vídeo sobre o mito também. E quero, se não tiver, porque eu não consegui. E quero que vocês assistam o filme A Sociedade dos Poetas Mortos, contemplando a importância da filosofia na vida das pessoas, ok? Na próxima aula eu digo o que é que a gente vai fazer sobre o filme.